Gálatas 5:25 diz assim: já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse versículo de Gálatas se passa logo após Paulo pontuar a diferença entre as obras da carne e do Espírito. Paulo nos deixa claro que para vencer as obras da carne é necessário viver em Espírito. Como podemos viver em Espírito se estamos limitados a um corpo físico? Em João 1,13 diz que aquele que aceita Jesus se torna filho de Deus, não nasceu da carne, mas de Deus. Nesse versículo ele fala do batismo, não do nascimento literal, obviamente. Logo, se eu nasci de Deus, tenho um corpo físico, a alma e o espírito, e não qualquer espírito, mas o espírito do próprio Deus. Se o espírito do Deus vivo habita em mim, por qual motivo não consigo ser absolutamente santo e perfeito? Pelo simples fato de ainda possuir a natureza caída. Nesse mesmo texto de Gálatas, Paulo vai falar que o Espírito luta contra a carne. O Espírito quer o que é bom, mas a carne quer aquilo que é mal. Nessa luta incessante, qual pode ganhar? Simplesmente aquele que o alimentar mais. No reino animal existe um debate, principalmente entre biólogos, sobre quem ganha uma briga, o leão ou o tigre. Até hoje não existe uma resposta para essa pergunta, já que esses dois animais não podem se encontrar na natureza, exceto por uma ajudinha do homem. Ao invés de pensarmos quem ganharia a luta no auge, vamos pensar: e se apenas o leão for alimentado e o tigre não? Agora a resposta parece óbvia. Claramente o animal alimentado irá se sobressair aquele que não foi. A mesma coisa com a carne. Um versículo usado como desculpa para pecar é: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se eu diariamente alimentar a minha carne com as coisas que ela mais gosta, como ela pode ser fraca? E aqui eu gostaria de deixar bem claro que alimentar a carne não é só com pecado. Nós alimentamos a nossa carne com aquilo que é lícito também. Quando nós assistimos um filme que não agrega em nada na nossa vida, quando nós gastamos muito tempo em alguma série que também não vai agregar em nada na nossa vida, quando nós fazemos essas coisas lícitas, porém coisas inúteis, nós também, de forma inevitável, estamos alimentando a nossa carne, estamos nos colocando em uma zona de conforto da qual nós não queremos sair mais. Isso é como um vício que nós temos, e nós podemos vencer todos esses desejos, todas essas vontades da nossa carne com as disciplinas espirituais, com jejum, oração e leitura da palavra. Que através dessas coisas o Senhor vai mudando o nosso interior, a nossa carne vai sendo mortificada dia após dia e o espírito se fortalece. E todos, sem exceção, vivem em espírito, mas poucos andam por ele. Existe uma diferença entre viver em espírito e andar em espírito. Paulo, em Gálatas 5:25, diz: já que vivemos no espírito, andemos também pelo espírito. Já que nós vivemos no espírito, e isso é algo inevitável, já que nós somos corpo, alma e espírito, nós devemos andar também por esse mesmo espírito. Viver em espírito é você levar uma vida qualquer, é você, independente do que você faça, independente da vida que você leve, todos vivemos em espírito, mas poucos andam por ele. Andar em espírito, andar pelo espírito, quer dizer que nós fazemos a vontade do espírito. Quando nós vivemos em espírito, quando nós apenas vivemos em espírito, um exemplo, nós estamos alimentando a nossa carne, mas o espírito está ali, independente se nós estamos alimentando ele ou não, ele está ali. Porém, quem está se sobressaindo é a carne. Isso é viver em espírito, mas Paulo fala: andem em espírito. Andar em espírito é fazer a vontade do espírito. Como nós vimos, Paulo fala que a carne milita contra o espírito. E se nós vivemos em espírito, nós podemos enfraquecer ele e viver pela carne. Nós andamos pela carne e vivemos pelo espírito. Mas Paulo aqui está falando: parem de viver no espírito e passem a andar por ele.
andem pelo Espírito e não vivam por ele. E um exemplo disso é Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Em Gênesis fala que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. E o convite que o Senhor faz para nós não é simplesmente viver com Deus, porque viver com Deus qualquer um vive, porém andar com o Senhor é só para quem aceita o chamado. E existem dois tipos de ateísmo, o teórico e o ateísmo prático. O ateísmo teórico é a pessoa que apenas diz que Deus não existe. O ateísmo prático é aquele que crê em Deus e não anda em espírito, e não faz a sua vontade, aquele que não é santo como Deus é santo. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Existe uma diferença entre viver em espírito e andar em espírito. A pergunta que quero fazer é: você tem apenas dito que é cristão ou realmente tem se comportado como um mini Cristo?